O problema do irmão do filho pródigo. Você já deve ter ouvido mais de uma vez sobre a parábola do filho pródigo. Você pode ler ela na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Mas eu não quero falar do filho pródigo, eu quero falar do irmão dele. Por quê? Porque diz a Bíblia que quando o filho pródigo voltou arrependido à casa do seu pai, o seu irmão, que aparentemente era um bom filho, um filho obediente, um filho trabalhador, um filho que permaneceu com seu pai, um filho que não foi rebelde. Quando o irmão voltou arrependido, e o seu pai, o pai aqui simboliza Deus, com misericórdia e perdão, recebeu o filho pródigo de braços abertos, festejou, colocou uma roupa, um anel, deu uma festa. E o seu irmão, voltando de um dia de trabalho, a Bíblia relata que o seu irmão ficou indignado, ficou revoltado, ficou chateado, ficou irado. Então, vamos compreender, e isso é muito importante, já faz um bom tempo que eu quero falar sobre esse assunto, e hoje nós decidimos gravar esse vídeo. O que acontece? Você e eu, nós que somos da fé, nós que temos comunhão para com o Pai, nós temos que tomar muito cuidado, e todo cuidado é pouco, para não nos comportarmos como o irmão do filho pródigo. Porque o irmão do filho pródigo ficou como se ele fosse melhor, ele se comportou como se ele fosse melhor do que o irmão dele. Porque ele não se rebelou, porque ele não pediu os bens e foi gastar com coisa errada, porque ele não pecou daquela maneira, ele se sentiu no direito de: eu não sou como você, eu sou melhor do que você. E tem muitas pessoas hoje que são assim. Olha, fulano de tal pecador, fez, pintou e bordou. Eu não, eu sempre, sabe, principalmente aquelas pessoas muito religiosas, elas se sentem no direito elas se julgam melhor do que as pessoas que erraram. Um tempo atrás, alguns anos atrás, eu estava cortando o cabelo. Sim, meus amigos, eu já tive cabelo. E esse senhor que cortava meu cabelo, cortava desde criança, eu conheço ele desde os meus 7, 8 anos. E ele estava cortando meu cabelo, eu estava falando de Deus para ele. E ele falou assim para mim: olha, Márcio, se eu não for para o céu, não sei quem vai. Eu pago, ele falou assim para mim, eu pago meus impostos, eu pago minha água em dia, minha luz, eu pago meu carnê das Casas Bahia em dia, eu sou uma boa pessoa, eu nunca machuquei ninguém. Então, veja que chega a ser interessante. Ele, por se auto-julgar uma pessoa reta, honesta, certinha, fala: pô, se eu não for para o céu, não sei quem é que vai. Então esse irmão do filho pródigo teve esse comportamento, fala: pô, como é que pode isso, pai? Ele pegou tudo, pegou o dinheiro, foi, gastou com prostituta, bebeu, ficou um tempão, te deixou preocupado, fez um inferno. Agora ele volta, o senhor está dando uma festa para ele, e ele se recusou de entrar na festa, de aceitar o irmão. Isso é muito preocupante, porque nós podemos cometer o erro do orgulho. Nós podemos, mesmo estando dentro da casa do Pai, aparentemente tudo certinho, fiel, obediente, indo na igreja, sabe, vigiando para não cair em pecado, mas nós temos que tomar o cuidado de não nos tornarmos orgulhosos e pensarmos que por algum motivo somos melhores do que os que estão vivendo num erro.
Nós temos que vigiar. Eu me lembro, e você também, que quando o Senhor Jesus veio, ele andava entre as multidões e ele chamava os pecadores. Veio para quem? Veio cobradores de impostos, veio leprosos, que na época era condenado como pecadores, que tinham pecado grave, por isso se tornaram leprosos, prostitutas. Ele veio para aqueles que estavam vivendo num erro, que se arrependeram. Jesus não veio para os fariseus, para os escribas, para os religiosos. Você vê que o capítulo 23 de Mateus, Jesus ele condena o quê? Os fariseus, os escribas, as pessoas que estavam dentro da igreja. Eu faço uma conexão até com esse irmão aqui, do filho pródigo, que sempre está ali na casa do pai, mas que o coração é ruim. O coração do irmão do filho pródigo era ruim, não era um coração piedoso, não era um coração amoroso, não era um coração misericordioso. Ele deveria se alegrar pelo seu irmão ter voltado e se arrependido. Não, ele ficou indignado. Diz aqui, ó, vamos ler aqui, ó, Lucas 15, diz assim, versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, você vê que ele não chamou, vindo, porém, meu irmão, vindo, porém, esse teu filho, com desdém, né? Que desperdiçou os teus bens com meretrize, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então Deus, o nosso Pai, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus bondoso, ele é um Deus amoroso, ele é piedoso, ele tem perdão, ele se compadece. Então, aquelas pessoas que agora, quando eu estou gravando esse vídeo, talvez estejam usando drogas, estejam se prostituindo, bebendo, fazendo uma crueldade, vivendo uma vida pecaminosa. Mas se essas pessoas, elas, em algum momento da sua vida, caírem em si, como o filho pródigo caiu, se elas despertarem e falarem: ó Deus, tem misericórdia de mim, Deus vai se compadecer delas. E eu, que estou nessa caminhada para com meu pai, desde a minha juventude, se eu pensar por algum minuto, por algum momento, que eu sou melhor do que aqueles que estão lá fora, eu posso perder minha salvação. Eu, o bom filho, vamos dizer assim, se eu não vigiar o meu coração, se eu permitir o meu coração se tornar orgulhoso por eu estar na igreja, ou porque não estou vivendo em pecado, se eu permitir o orgulho entrar no meu coração, eu vou perder a minha salvação, e aqueles pecadores que se arrependeram, eles vão entrar no reino dos céus. Foi isso que Jesus disse quando ele falou: muitos dos últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então, veja que, conforme eu já falei, Jesus salvou prostitutas, Jesus salvou pecadores, pecados graves. Eu me lembro daquela mulher que, sem ser convidada, ela entrou na casa com um perfume caro e ela, lavou os pés de Jesus com as lágrimas. E os religiosos olhavam e sabiam que ela era prostituta. Olhavam e pensaram: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher.
Essa mulher é a mulher da vida. Eles pensaram, eles não tiveram a ousadia de falar. E Jesus, conhecendo os corações, Jesus falou, olha, eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os meus pés. E essa mulher, desde que ela chegou, ela está lavando com as lágrimas. Ou seja, ela se arrependeu. Ela pecou muito, mas ela se arrependeu. E aqueles que pensavam que sempre iam na igreja, nos primeiros lugares, os fariseus, os escribas, aqueles com uniforme, tudo certinho, esses tinham um coração ruim. Então, para finalizar o vídeo, nós temos que tomar muito cuidado para não nos comportarmos como o irmão do filho pródigo. E também nós temos que vigiar e ter misericórdia. Por quê? Porque coloca uma coisa na sua cabeça, o Deus que nós cremos, ele é um Deus bondoso e piedoso. E quem somos nós? Se ele é bondoso e piedoso das pessoas que se arrependem, não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós olharmos com desdém para aquela pessoa, você matou, você fez coisas terríveis, eu desde criança estou indo na igreja, mas você... Não, meu amigo, para Deus é tudo igual, para Deus é tudo filho, uma vez que se arrependeu e verdadeiramente se entregou para Ele, não importa se tem 30 anos na igreja ou 3 dias na igreja, para Deus é o mesmo nível, tá bom? Então eu queria compartilhar essa mensagem, eu espero que essa palavra fique gravada no seu coração e jamais permita se sentir melhor do que as outras pessoas. Jamais. Nós sempre devemos sermos humildes, nos colocarmos na posição de humildade e agradecer a Deus pela misericórdia dele. Que se não fosse ela, nenhum de nós seríamos salvos. Tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.